Prezados congressistas, em nome do Instituto IDV, damos as boas-vindas ao 2º Congresso Internacional das Ciências da Saúde, COINTER-PDVS 2020, e convidamos o Dr. Tiago Henrique Napoleão, que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, possui mestrado e doutorado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professor do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco. E a mestra Leidiane Patriota, que possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Bioquímica e Fisiologia também pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é doutoranda em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco. A proferir o painel intitulado Divulgação Científica, Relato de Experiências e Desafios. Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Henrique Napoleão, do Departamento de Bioquímica da UFPE. E eu sou Leidiane Patriota, doutoranda do Laboratório de Bioquímica de Proteínas da UFPE, e nós vamos estar aqui conversando sobre divulgação científica, relato de experiências e desafios. Nessa palestra, nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência do nosso laboratório, que é o Bioprote, nas redes sociais. Então, o processo de divulgação científica, ou que chamamos de popularização da ciência, busca difundir o conhecimento científico, principalmente para os públicos não especializados. Entre as comunidades acadêmicas, nós já temos a divulgação através de congressos e publicação de artigos científicos. Mas sabemos que nem sempre os resultados das nossas pesquisas chegam ao conhecimento desses públicos que não são especializados. Atualmente, esse ambiente virtual e a diversidade de ferramentas que a gente dispõe quando utiliza esse ambiente é um campo considerado bastante fértil para divulgar a ciência para a população, bem como aproximar essa população do meio acadêmico, do meio científico. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, atualmente, 74% da população com 10 anos ou mais está utilizando a internet. A maior parte faz acesso dessa internet através da rede móvel, através dos telefones celulares. E aí, como então realizar a divulgação científica e a extensão universitária via ferramentas virtuais, Principalmente agora nessa época que estamos passando de quarentena, de isolamento social. Então, essa divulgação e essa extensão universitária, feitas por ferramentas virtuais, devem ter os seguintes objetivos: constituir uma forma de democratizar o acesso e a difusão de informações científicas e de temas relevantes para a sociedade em geral, uma forma de promover o conhecimento de trabalhos realizados pelas instituições de pesquisa. Essa divulgação e essa extensão de forma virtual também permite um melhor entendimento da importância da pesquisa pela comunidade e também é uma forma da gente prestar contas, da gente dar um retorno dos investimentos públicos feitos na área, alcançando um público maior. Vamos falar um pouquinho agora sobre o laboratório, tá? Então, o nosso laboratório se chama Laboratório de Bioquímica de Proteínas, Bioprote, e ele foi fundado em 1983 com o nome Laboratório de Glicoproteínas, que foi trocado posteriormente. Ele está localizado no Departamento de Bioquímica, no Centro de Biociências, que fica no campus Recife. As pesquisas realizadas envolvem proteínas como lectinas, enzimas e inibidores de proteases, que são isoladas de plantas, animais e micro-organismos. A partir dessas proteínas parcialmente purificadas ou isoladas, nós fazemos estudos de atividades biológicas, aplicações biotecnológicas e de toxicidade, muitas vezes para determinar a segurança de uma potencial utilização. A equipe do laboratório é composta pela professora Patrícia Maria Guedes Paiva, por mim, pela professora Maria Tereza dos Santos Correia e pela professora Luana Cassandra Breitenbach Barroso Coelho, que foi a fundadora do laboratório lá em 1983, quando ela retornou do seu doutorado na Universidade de Londres. Nossa equipe também conta, nossa equipe docente,
Conta também com o professor Emanuel Viana Pontual, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas que tem alunos orientados por ele, né, que realizam as pesquisas também no Bioprot. Em conjunto, né, nós temos mais de 60 integrantes, entre diversos estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, além de pesquisadores pós-doc. Esses estudantes de pós-graduação, em sua maioria, né, estão vinculados aos programas de pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia e em Ciências Biológicas, ambos lá da UFPE. Aqui nós temos uma foto, né, dos integrantes do laboratório, reunidos na nossa última confraternização, que foi no final de 2019. Como foi, então, né, que o Bioprot resolveu entrar no mundo virtual, né? Então, apesar da gente já estar aqui conversando com vocês sobre essa experiência, ela é uma experiência recente, né? Essa entrada ocorreu no começo de maio de 2020, né? Se você entrar lá no nosso Instagram, vai ver que o primeiro post é justamente no dia 1º de maio de 2020. O que estimulou, né? Claro, além da questão do isolamento social, a necessidade de ter uma maior interação com os pesquisadores, né? Da gente também ter conhecido mais ferramentas, né, que o pessoal utilizou bastante durante esse período, o que nos estimulou, né, foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que foi essa campanha Pacto pela Vida, Marcha Virtual pela Ciência. Nós decidimos, então, participar dessa campanha e aí precisávamos, né, estar no ambiente virtual, nas mídias sociais para fazer parte. E aí, com a divulgação, nós começamos a nos preparar no começo de maio de 2020, né, e participamos com essa programação aqui, nesse dia 7 de maio de 2020, onde alguns vídeos, né, foram produzidos por professores e por estudantes do Bioprot, né, e a gente foi, né, lançando esses vídeos a cada hora nas nossas redes sociais, para o pessoal acompanhar. E foi a primeira vez também, nesse mesmo dia, que a gente realizou um programa ao vivo, né, uma live, que foi sobre potencialidades biomédicas das lectinas. Então, a partir dessa experiência, né, que ela deu certo, né, que foi bastante produtiva, nós começamos a bolar, né, outras estratégias, outras ideias para serem executadas no ambiente virtual e também começamos a conhecer outras plataformas, né, onde a gente poderia estar inserindo conteúdo digital que fosse de relevância, né, que cumprisse o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, onde a gente poderia estar informando as pessoas, né, dando retorno das pesquisas que nós realizamos, bem como dando voz a outros pesquisadores e ainda, né, promovendo uma aproximação maior com todos os setores da sociedade. Então, inicialmente, né, foi criado o nosso perfil no Instagram, como eu falei para vocês, né, atualmente essa imagem é do nosso perfil hoje, né, dia 4 de setembro de 2020, onde nós temos cerca de 1.268 seguidores, né, o número está sempre crescendo, e digamos assim, o ponto principal da nossa atuação nas redes sociais, né? Aqui a gente faz a divulgação de tudo que é produzido para o Instagram e para as outras plataformas, né? E são várias ferramentas que as pessoas utilizam bastante, é a nossa rede que vai ter mais seguidores, onde realmente a gente tem uma maior interação. Então, a gente tem também aqui, né, uma Linktree, onde a pessoa clica e vai ter acesso, né, a vários links para todas as outras, né, mídias sociais onde o Bioprot está inserido. Mas, né, como a gente pretende atender o público mais diverso possível, né, tem as pessoas que preferem o Instagram, né, são a maioria atualmente, mas também tem aquelas que utilizam mais outras redes sociais. Então, a gente também tem a nossa página no Facebook, onde todo o conteúdo que vai para o Instagram também vai para essa página do Facebook. E nós temos também o nosso perfil no Twitter, né, onde a gente também, né, coloca todo o conteúdo, mas nem sempre da mesma forma, tá? O Twitter, ele às vezes precisa de uma adaptação nesse conteúdo para ele ficar mais visível e mais acessível. Uma diferença entre essas três redes sociais é que o Instagram, apesar de ser a mais utilizada, ela não permite, né,
a inserção de links diretos nas postagens e nos stories somente, né, quando se passa de 10 mil seguidores, que ainda não é o nosso caso. Já no Facebook, né, e no Twitter, a gente pode inserir esses links. Em todas as três redes, a gente tem a questão das hashtags que funcionam, né, e que são utilizadas bastante pelo Bioprot. E, por fim, né, nós conseguimos ativar o site oficial do laboratório, www.fpe.br/bioprot, onde a gente faz um apanhado, né, de tudo que acontece, tudo que é produzido também, além de várias outras informações sobre o laboratório. Então, essa é uma visão geral de quando a gente entra, né, no site do laboratório. Os posts funcionam como notícias recentes que vocês estão vendo ali, né, e vão seguindo cronologicamente, né, tudo que vai sendo produzido. A gente coloca também uma forma de notícia para anunciar que aquele conteúdo está disponível ou que aquela informação foi inserida no site. E aqui eu coloquei um print do menu do site para vocês saberem o que é que está disponível lá, né? Então, a gente tem calendário, campanhas virtuais das quais nós participamos e que nós vamos falar mais no final. Tem uma lista com todos os doutores e mestres, né, que foram formados pelo laboratório, os links para todas essas páginas das mídias sociais, tem informações sobre o laboratório em geral, tem o link para todas as publicações, os artigos publicados, temos as informações sobre os programas que a gente vai falar mais na frente, do que a gente chama de Rádio Bioprot, TV Bioprot. Temos informações sobre o evento que a gente começou a realizar desde 2019, que se chama Simprot, Simpósio de Proteínas Bioativas da UFPE. Esse ano ele foi realizado de forma virtual, com um excelente retorno, né, um alcance inclusive muito maior de pessoas de diferentes localidades participando. E toda essa informação está disponível lá no nosso site, além de estar também nas redes sociais e disponível nas ferramentas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Que são essas, né? Então, a gente, né, criou 2 canais pelos quais a gente pode postar, né, conteúdo produzido pelo próprio laboratório e por convidados, né, pessoas que a gente convida para participar conosco. E esses 2 canais, eles se chamam de Rádio Bioprot e TV Bioprot. Ambos tiveram a estreia do primeiro programa na 3ª semana de maio, né? O primeiro programa da Rádio Bioprot foi ao ar dia 20 de maio de 2020 e a TV Bioprot dia 18 de maio. Esses 2 canais, eles foram criados, né, inicialmente com um programa cada um, mas à medida que a gente foi se familiarizando, né, e a gente teve um bom retorno do público, a gente foi criando outros programas que atualmente a gente tem um portfólio maior que a Leidiane vai apresentar para vocês, tá? Daqui a pouco. Esse projeto, né, desses 2 programas, ele está registrado como projeto de extensão na UFPE, Rádio Bioprot, TV Bioprot, ferramentas de comunicação e divulgação da ciência para a sociedade. Aqui eu trago uma visão da Rádio Bioprot, particularmente do Spotify, mas eu vou mostrar para vocês que ela está em outras plataformas. Então, a Rádio Bioprot, na verdade, é um podcast, onde a gente tem os programas sendo postados como os episódios. Para acessar, basta digitar em qualquer uma das plataformas, Rádio Bioprot. Se quiser digitar o nome completo, Rádio Bioprot-UFPE. Mas, pesquisando por apenas Bioprot ou Rádio Bioprot, você já vai encontrar. Além do Spotify, que a gente está vendo aqui, que é a mais popular dessas ferramentas, responde por 52% atualmente das reproduções, né, do nosso podcast. Ele também está disponível em outras plataformas. Ele é hospedado no Anchor. Então, todo podcast ele está hospedado, ele é gravado e disponibilizado em uma plataforma e depois ele pode ser reproduzido, ele pode ser tornado disponível em outras plataformas. Tudo isso gratuitamente, né? A gente não tem nenhum custo, né, nem em produzir esse podcast, nem em alimentar ele em outras plataformas. O Anchor, né, é bem interessante, né, mas tem vários outros, né, para quem quiser começar a fazer esse podcast. Você
no aplicativo no celular, você acessa, cria uma gravação, né, que funciona como uma chamada de voz, mas que está sendo registrada, né, onde você pode convidar outras pessoas para participar e lá conversar, né, e construir o seu episódio, que pode ser feito também, né, isoladamente, uma pessoa só. Atualmente, né, o nosso podcast está com 1.187 reproduções dos episódios. E a gente considera um número bastante satisfatório, né, tendo em vista que o podcast ele vem se expandindo, mas não é muito popular, né? Mais popular entre o público jovem, outras pessoas não conhecem, então tendo o primeiro contato. Além do que, né, ele tem a vantagem que você pode, né, escutar enquanto realiza outras tarefas, ou então enquanto está no carro, está no ônibus, né, e permite, né, que a pessoa tenha esse maior flexibilidade para absorver esse conteúdo. Como eu disse para vocês, ele está disponível em várias plataformas. Então, a gente cadastrou ele no Anchor e a gente tem um feed, né, um RSS, um link, que a gente pode, né, entrar nessas outras plataformas, a própria pessoa que está produzindo, e oferecer para essa plataforma que ela disponibilize, né, aquele podcast. E a maioria delas aceita, né, sem nenhum problema, verificando que realmente tem um conteúdo, que não é nada que foge das regras, né, ainda mais que é um conteúdo científico educacional. Então, nós colocamos, né, o nosso podcast para estar disponível também no Spotify, que ele tem um link direto com o Anchor, tá? Então é bem fácil o Spotify, mas também ele está disponível no Castbox, na Deezer, no Radio Public, na Apple Podcasts e no Pocket Casts. Então, nesse a gente só pega o nosso link, né, do nosso podcast e coloca lá, tá? Faz um cadastro em algum deles, alguns mais simples, outros mais demorados, mas é bem fácil, né, no final das contas, de disponibilizar. E o próprio Anchor, ele também joga o nosso podcast para algumas outras plataformas, né? No caso dessas 3 que eu vou colocar aqui, a gente não cadastrou. Foi o Anchor, né, que já jogou para essas plataformas, que são 3, né? O Google Podcasts, o Overcast e o Breaker. Já a TV Bioprot, ela é disponibilizada em 2 canais, tá? Que é a TV do Instagram, a IGTV, e o YouTube. Para acessar no YouTube é bem simples, né? É só digitar www.youtube.com/TV Bioprot. Na IGTV, no Instagram, onde nós realizamos os programas que geralmente vão ao ar ao vivo, né? Enquanto no YouTube a gente também disponibiliza depois a gravação desses mesmos programas, além de outros que são produzidos e postados diretamente nessa ferramenta. Essa é uma visão, né, da nossa IGTV no Instagram. Então você tem a parte das publicações, onde estão as fotos, e do lado, se você clicar, vai aparecer os vídeos que foram postados, né? Então aqui vocês veem principalmente os vídeos das lives que são realizadas, que vocês vão ouvir falar daqui a pouco. E esse aqui é a visão do canal no YouTube, né, onde a gente tem, né, todos os vídeos que são produzidos lá, que estão no Instagram, além de vários outros que são produzidos e postados diretamente aqui. Só coloquei aqui para vocês verem que todos os programas realizados em playlists separadas, todos os episódios na ordem, né? E é de fácil acesso para vocês acharem e acompanharem. O YouTube ele disponibiliza várias ferramentas pelas quais a gente pode analisar, né, o desempenho dos vídeos e do canal como um todo. Então hoje, né, esse levantamento, em 4 de setembro de 2020, mostra que o canal teve até agora 5.926 visualizações, né, quase 6.000, com um tempo de exibição de 1.500 horas. E ali do lado, né, as visualizações nas últimas 48 horas dos vídeos. Então, algumas informações interessantes, né, de onde surgem, né, as pessoas que acessam essa origem do tráfego. Então, a maioria tem origem externa, ou seja, vem por links que são disponibilizados lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Origem direta ou desconhecida, ou seja, procurou no próprio YouTube, né? Já foi direto lá no vídeo, viu ele lá, na verdade, e clicou. Utilizando outros recursos de navegação, como Google e assim, né?
recursos de pesquisa, pelas páginas do canal e por 9,2% pesquisando, né, por temas e achou o nosso vídeo. A audiência tem sido predominantemente feminina, 63%, e a idade, né, do pessoal que nos acompanha, a maioria tem entre 25 a 34 anos. Então agora, né, a Leidiane vai falar um pouquinho para vocês sobre os programas da TV Bioprot e da Rádio Bioprot. Antes dela começar, eu gostaria de fazer uma observação, né, que em relação aos números que nós obtemos de retorno, nós estamos extremamente satisfeitos, né, porque a gente não faz nenhum tipo de propaganda, não utiliza nenhum tipo desse ferramenta. Então é uma demanda muito espontânea e do pessoal que a gente vai induzindo, trazendo, né, através das redes sociais. Então não temos vídeos com milhares, milhões de visualizações, mas é o que é além do que o que a gente esperava, né? A gente tem tido um excelente retorno, né, o que estimula a produzir cada vez mais conteúdo, como a Leidiane vai apresentar para vocês agora. Então, pessoal, o professor Tiago falou para vocês, né, da existência desses dois canais de comunicação, a TV Bioprot e a Rádio Bioprot. Agora, eu vou conversar um pouco com vocês sobre os programas contidos em cada um deles. Então, pessoal, o nosso primeiro programa criado foi o Bioprot Entrevista. Como o próprio nome sugere, nós fazemos, então, entrevistas com alguns convidados, né? Nós fazemos esse programa de forma online, normalmente no Instagram, né, através de uma live, e posteriormente ele fica disponível aí no YouTube e também na IGTV. Bom, nós tentamos abordar aí diferentes assuntos, como vocês vão observar. Por exemplo, nesse primeiro episódio, nós conversamos sobre inibidores de protease com o professor Dr. Emanuel Viana Pontual. Em um segundo episódio, nós conversamos sobre inovação e propriedade intelectual com a professora doutora Renata Angeli. No terceiro episódio, nós conversamos então aí sobre a formação acadêmica e as opções no mercado de trabalho, né, com a doutora Késia Moura. Nosso quarto episódio, né, dessa primeira temporada foi sobre purificação de proteínas com a professora doutora Patrícia Paiva. O nosso quinto episódio foi com o doutor Alisson Macário e foi conversado sobre utilização de animais de laboratório na pesquisa. Nosso sexto episódio foi sobre crononutrição com a nutricionista Mirelle Pinheiro. E nós também abordamos aí o tema atual, né, da Covid-19 com a professora doutora Michele Melgarejo da Rosa. Bom, nós já temos também uma segunda temporada, né, do Bioprot Entrevista, onde nós trouxemos mais alguns temas, como aí o potencial de compostos naturais no combate ao câncer, com a doutora Jace Kelly Ferreira de Andrade. Nós conversamos também sobre estratégias de controle de mosquitos vetores de doenças, com a doutora Nathalie Diniz. Já conversamos também sobre obtenção e controle de qualidade de extratos vegetais, com a doutora Magda Rayane. Mais recentemente, nós conversamos com a doutora Mariana Pinheiros, né, sobre a importância do estudo sobre mitocôndrias na pesquisa científica. E nosso próximo episódio, né, no momento da gravação, será aí com o professor Tiago Aparecido da Silva, sobre imunoterapia com antígeno quimérico de células T, o CAR-T, para infecções fúngicas. No momento em que vocês estão nos assistindo, esse episódio já estará disponível e provavelmente já teremos também uma nova temporada disponível para vocês. Bom, gente, o outro programa, né, aí da TV Bioprot é o Conexão Saúde e Sociedade. Qual a ideia, né, desse programa? É justamente como o próprio nome sugere aí e como o próprio slogan sugere, né, fazer uma ponte entre profissionais aí de saúde e a sociedade de forma geral. Então, nós tentamos trazer informações úteis. Por exemplo, nossa primeira temporada, né, ela foi intitulada Quarentena Funcional, pois nós estávamos num momento de quarentena mais rígida, então nós tratamos de alguns temas que fossem importantes para as pessoas superarem, né, passarem por esse momento de forma mais facilitada. Então nós conversamos um pouco sobre saúde mental com a psicóloga Cris Albuquerque,
No nosso episódio 2, nós falamos um pouco sobre estudos, especialmente estudos em casa, com o também psicólogo Raik Santana. Falamos um pouquinho também sobre alimentação nesse período, com a nutricionista Mirelle Pinheiro. E também abordamos a realização aí de atividades físicas ao ar livre e em casa com o educador físico Lohan Santos. Bom, gente, nesse outro programa, né, intitulado Elas na Ciência, a gente tenta trazer aí a representatividade feminina na ciência, como o próprio nome sugere, e ele é realizado, então, por duas pós-doutorandas no laboratório, a Tâmara Albuquerque e a Ana Patrícia de Oliveira. Então, nós trazemos episódios, né, sobre cientistas que foram aí importantes na história e estão aí muitas vezes subestimadas, certo? Por exemplo, esse nosso episódio 1 da primeira temporada, ele foi sobre a Berta Lutz. O nosso segundo episódio foi sobre a Rosalind Franklin. O nosso terceiro episódio, né, que foi sobre a Joana Dobereiner. E o quarto episódio, que foi sobre a Marta Vanucci. Um outro programa que nós produzimos também é o Momento TBT, onde nós fazemos aí uma volta, né, na linha do tempo e abordamos as importantes descobertas na área de bioquímica. Esse programa é realizado em forma de parceria, né, entre 3 universidades, o Tiago Henrique representando a UFPE, o Emanuel Pontual representando a Universidade Rural de Pernambuco e a Lidiane Albuquerque aí representando a Universidade Federal do Piauí. Bom, então eles trazem episódios aí sobre esses momentos, né, como a descoberta da isomeria óptica. O episódio 2 abordou o primeiro aminoácido e o código de uma letra. O terceiro episódio falou um pouco sobre o desvendar da estrutura das proteínas. O episódio 4, né, falou um pouco da história da cinética de Michaelis Menten. E o episódio 5, né, que foi o último a ser lançado, fala um pouco sobre a descoberta da fosforilação reversível de proteínas. Porém, daqui para dezembro, vocês provavelmente vão poder encontrar vários outros episódios disponíveis no nosso canal. O programa mais recente, idealizado pelo Bioprot, foi o Entendendo Metodologias, onde 2 alunas, uma de doutorado e outra de mestrado, vão abordar aí sobre as metodologias, principalmente aquelas que são utilizadas no nosso laboratório. Por exemplo, o nosso episódio 1, ele vai falar um pouco sobre os métodos de quantificação proteica, com a Natália Silva. E o episódio 2, ele vai falar um pouco sobre a atividade hemaglutinante de proteínas, né? Com a Suelen Pedrosa. Esses 2 episódios, eles estão dentro da temporada Identificando Proteínas, assim como outros que serão lançados. Bom, gente, agora conversando um pouco, né, sobre o nosso outro canal, que é a Rádio Bioprot. Dentro dele, nosso principal podcast é o Vozes da Ciência, que foi o primeiro a ser lançado e ele já está aí com 2 temporadas, onde nós trazemos podcasts aí conversando com convidados também em forma de entrevista sobre diversos temas, né? Como, por exemplo, nós tivemos aqui o nosso episódio 1, falando um pouco sobre a ansiedade, né, nesse momento de isolamento social, com a professora Michele Melgarejo da Rosa. Falamos também com o professor Tiago Henrique sobre convergência molecular de proteínas. No nosso episódio 3, nós tivemos uma conversa sobre mulheres cientistas, suas lutas, conquistas e desafios, né, com 4 componentes do nosso laboratório. Conversamos também com a professora doutora Lidiane Albuquerque, né, aí um pouco mais sobre o tema novamente do coronavírus, falando um pouco sobre a proteína spike. Tivemos uma conversa também com o professor doutor Paulo Eusébio sobre sondas fluorescentes e o mundo das células iluminadas. O nosso episódio 6 foi sobre antibiótico-terapia com a doutora Poliana Silva. E o último episódio dessa temporada foi sobre modelos animais para prospecção de agentes anti-infectivos com o professor Dr. Luiz Cláudio. Nessa segunda temporada, nós continuamos aí conversando um pouco mais sobre Covid-19 com a doutora Kátia Ribeiro. Falamos um pouco também sobre biodegradação de materiais plásticos com a professora doutora Daniele Trentin.
Voltamos a conversar sobre o controle do Aedes aegypti, né? Com a professora doutora Lívia Barbosa. Conversamos também sobre proteínas e peptídeos bioativos isolados de microalgas e cianobactérias com a professora doutora Raquel Bezerra. E um pouco também sobre produtos naturais na cosmetologia com a doutora Bruna Cordeiro. Mas provavelmente, quando vocês estiverem nos assistindo, nós já teremos uma nova temporada disponível. Bom, um outro programa pertencente à Rádio Bioprote é o Sintonizando com as Proteínas, que é realizado pelo professor Tiago Henrique, e ele conversa sobre diferentes proteínas, suas funções, suas atividades. Por exemplo, nós tivemos no episódio 1 sobre proteína G, tivemos o episódio 2 sobre as citocinas e quimiocinas, o episódio 3 sobre actinas e miosinas, e o episódio 4 sobre as chaperonas. Mais recentemente, nós tivemos, então, o lançamento de um novo programa para a Rádio Bioprote, né, que é a Representatividade na Ciência. Ele é realizado pelos alunos de iniciação científica e nós tentamos abordar aí a representatividade de diversos grupos dentro da ciência. Esse é um programa especial que está dividido em duas partes. A primeira parte, ela fala um pouco sobre cientistas negros e é realizado pela aluna de iniciação científica Ana Gabriele Silva e pela Gabriele Prazeres. A parte 2, ela vai abordar cientistas da comunidade LGBTQIA+, e vai ser realizado também pela Gabriela Prazeres e pela Maria Júlia Pinheiro. Então, gente, além do conteúdo, né, que nós produzimos para os nossos programas, nós tentamos também produzir algum material para a participação de campanhas sociais. A exemplo da Marcha pela Ciência, como já citado anteriormente, que foi que deu início, né, à nossa jornada nas redes sociais. E, um pouco mais recentemente, nós participamos também da Marcha pela Vida, realizada no dia 9 de junho de 2020. E os vídeos que nós produzimos para esse dia estão disponíveis, né, no YouTube, como vocês podem ver. Uma outra campanha social que nós participamos foi a Virada da Democracia, que ocorreu no dia 4 e 5 de julho, onde nós produzimos duas lives, né? Uma com componentes do nosso laboratório, que foi sobre um histórico da desigualdade de gênero na ciência, e outra que foi sobre violência contra a mulher como violação do Estado Democrático de Direito, que teve como convidada a Rayane Oliveira, da Secretaria da Mulher na Prefeitura do Recife. Bom, gente, abordando um pouco os desafios, né, que nós que estamos tentando produzir divulgação científica enfrentamos. Eu trouxe alguns itens que a gente pode discutir aqui. Um deles é a dificuldade no planejamento, né? Nós precisamos ter uma organização para manter a movimentação de todas essas redes sociais, então é muito importante e é um desafio a ser enfrentado, né? Um bom planejamento. Assim como, propriamente dita, a manutenção da produção de conteúdo, né? Os temas que nós vamos abordar, os convidados que nós vamos chamar, nós tentamos ao máximo não estar repetindo, né, assuntos, tentamos trazer coisas que estejam, vamos dizer que em alta, mas também é um desafio a ser enfrentado, né? Produzir essa variedade, né, de conteúdo. Um outro problema e desafio ao mesmo tempo é o engajamento, né, que nós tentamos buscar. Quem entende um pouco de redes sociais sabe a importância do engajamento, especialmente no Instagram. Aí nós trouxemos essa imagem do lado, que ela faz uma escala mais ou menos de como as ações, né, que nós fazemos no Instagram, elas têm um impacto sobre esse engajamento, como, por exemplo, uma curtida, um comentário, um compartilhamento, ou até mesmo um ato de salvar. E nem sempre nós conseguimos, né, um bom engajamento, apesar do nosso retorno ter sido bom. É sempre importante, né, a gente estar se desafiando para melhorar, então, esse engajamento, tá compartilhando, tá sempre chamando a atenção do pessoal. Então, é sim um desafio a ser enfrentado para quem quer produzir conteúdo digital. Então, eu quero agradecer, né, tanto o meu nome como em nome do professor Tiago, a todos os membros, né, do Laboratório de Bioquímica de Proteínas, tanto aqueles que estão aí participando na produção de conteúdo, como aqueles também que têm compartilhado, que têm nos incentivado de alguma forma, né,
nessa nossa inserção aí nas redes sociais. Nós queremos agradecer também ao Instituto Internacional Despertando Vocações pelo convite e a participação nesse evento, e também a todos os convidados dos nossos programas, né? Porque sem eles não seria possível a realização deles. Assim como nós também queremos agradecer ao UFPE e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a todos vocês que nos assistiram até aqui. Muito obrigada. Agradecemos em nome do Instituto IDV o painel proferido pelo Dr. Tiago Henrique Napoleão e pela mestra Leidiane Patriota, e ao mesmo tempo convidamos a todos a participar com perguntas e intervenções da sala virtual disponibilizada na área do congressista.